Sim, sim, sim. É que tava cortando, sabe, esse Melhorou? microfone assim. Melhorou, tava Ah, travando, tá. mas deu uma melhorada agora. Qualquer, qualquer problema, você me avisa daí, tá bom, Luiz? É, Beleza. acho que eu tô falando um pouquinho baixo, eu vou começar a falar um pouquinho mais alto, eu acho que fica melhor a captação aí do som, tá bom? Então, como eu estava dizendo para vocês, é muito importante hoje que o administrador, que o contador, tenha essa percepção e também esse conhecimento jurídico. Então, eu quero trazer para vocês esse conteúdo jurídico, essas explicações jurídicas, para que vocês no dia a dia ou no futuro, quando vocês trabalharem na empresa, possam ter essas noções gerais, possam resolver problemas simples, né? Por exemplo, você está numa empresa, você precisa fazer um contrato de confissão de dívida, né? Então, eu pretendo explicar para vocês o que é um instrumento particular de confissão de dívida, o que é um título, o que é um cheque, uma duplicata, uma debênture, o que é uma sociedade limitada, uma IRELI, uma sociedade, aí, um microempreendedor individual, o que é uma microempresa, uma EPP. Então, trazer esses aspectos gerais para que vocês possam aí ter noções, né, sobre direito empresarial. Como eu estava dizendo também, dentro do direito, da matéria do direito, eu trago o direito empresarial em 3 semestres, tá? Eu sou professor do direito empresarial 1, que é a parte geral do direito empresarial 1, e também direito empresarial 3, que trata de recuperação judicial e falência. Então, nós temos no direito 1 ano e meio só de direito empresarial. E aqui nós temos o desafio de passar em 1 ano e meio o conteúdo aí referente a direito empresarial em 6 meses para vocês. Então, nós temos esse objetivo de trazer, pelo menos, um conhecimento geral sobre a respectiva matéria. Eu queria que vocês conversassem um pouquinho, se apresentassem, se possível ligar o áudio, ou o vídeo, ou escrever no chat, né? Professor, trabalho no escritório de contabilidade, professor, eu ultimamente trabalho numa empresa, professor, eu tenho acesso à informação, meu pai tem uma empresa, meu tio tem uma empresa, professor, eu tenho vontade de trabalhar no escritório de contabilidade, eu tenho vontade de ser administrador, eu tenho vontade de montar um negócio, professor, eu tenho muita curiosidade com o processo judicial, eu queria que vocês agora comentassem um pouquinho, né, se apresentassem e também comentassem o que vocês fazem, qual que é o objetivo do curso, o que vocês esperam do curso e o que vocês aí entendem no mundo jurídico, né, se vocês têm esse conhecimento, se vocês já conversaram com algum advogado algum dia, se possível, Luiz, se você quiser começar pode ser por meio de vídeo, ou por áudio, ou por chat, tá bom? Ok. Eu não vou ligar o vídeo aqui, porque eu tô sem webcam aqui no meu PC, mas meu nome é Fica Luiz tranquilo. Miguel. Tá, meu nome é Luiz Miguel, eu curso Ciências Contábeis, não trabalho atualmente, e, assim, depois de me formar, assim, não entendo muito, entendo nada de direito, né, de lei e tudo mais, né, falando Certo. português bem claro. E eu acho que depois da minha formação, eu sou calouro, muito recente, ainda não tenho muito específico, mas eu gosto bastante da área de assessoria contábil, né, pelo que eu conheço já. Eu acho que talvez é uma possibilidade, mas não sei ainda. Ô, Luiz, muito interessante, tá? Essa sua participação, essa vontade sua de trabalhar com assessoria, né? Hoje, inclusive, eu vou contar uma situação. Eu fui atender um cliente, né, claro, por dever de sigilo e confidencialidade, não vou manifestar qual é o cliente. Nós fomos atender o cliente e a primeira coisa que ele falou para nós é a insatisfação com o contador que estava atuando na empresa dele. Ele sofreu um processo da Receita Estadual, um processo de 2,5 milhões de reais, porque ele deixou de recolher, no prazo aí de 3 anos anteriores, a taxa de ICMS aí atinente à sua categoria. Então, ele foi aí numa justificativa com e eu verifiquei muito importante, né, Professor, que boa parte começou a desses 2 cortar de milhões... novo. Tá me ouvindo? Aham, começou a Melhorou? cortar de novo. A Melhorou? Alô? última coisa que eu, pelo menos, ouvi foi Deixa... ICMS. Ah, tá. Deixa eu retomar, então, tá bom? Se estiver cortando, você me avisa, Luiz.
Olha que interessante, eu fui atender uma empresa hoje, tá, que é claro, com um dever aí de sigilo e confidencialidade, a gente não vai manifestar o nome da empresa, né, mas ele estava com um problema muito sério, que ele foi muito mal orientado pelo contador dele, tá, então ele recolheu a alíquota do ICMS de forma diferenciada, e não de forma conforme aí estava estabelecida na legislação. E desse grande parte desses 2,5 milhões foi referente à multa que a Receita Estadual atribuiu pelo recolhimento errado. Por isso eu falo que hoje é muito importante uma assessoria contábil aliada a um serviço jurídico. Tá? Então, quando nós entramos aí em temas que envolvem direito tributário, é muito importante a participação de vocês, contadores, vocês administradores, que justamente vão dar um norte aí, que vão dar um auxílio muito grande para a parte jurídica. Né? Quando você falou, Luiz, da parte de assessoria empresarial, fiquei muito feliz porque você está buscando aí, né, um estudo voltado ao sistema consultivo, né? Você quer ser pelo jeito, o perfil que você quer atribuir à sua profissão no futuro, é uma pessoa que cria soluções, é uma pessoa que cria aí justamente alternativas para a empresa, né? E não apenas, é muito importante isso, Luiz, e não apenas fique aí num trabalho, digamos assim, mecânico, de declaração de imposto de renda, mas sim busque alternativas e busque aí soluções para as respectivas empresas. E é muito importante, tá, só continuar, né, que dessa empresa que eu visitei, o empresário ficou muito feliz com a visita que nós fizemos da hoje. Ele falou uma frase, assim, que ele já tem um advogado que trabalha lá dentro, ele falou assim, Henrique, esse ano meu advogado visitou, se não me engano, 3 ou 4 vezes aqui na minha empresa. E vocês me ligaram hoje, e em 5 minutos vocês estavam dentro da minha empresa conversando comigo. Então, assim, ele ficou muito feliz com essa participação. E nós, jovens, nós aí, profissionais, temos que estar muito dispostos a estar dentro das empresas. Hoje, o empresário, a gente fala empresário que possui aí um negócio grande, ele não tem tempo de sair dos seus afazeres e ir até um escritório de contabilidade, de ir até um escritório de advocacia. Então, é importante que vocês tenham essa noção e essa também verifiquem, né, que o mercado carece de profissionais que vão até as respectivas empresas, né? Então, eu fico feliz também em buscar aí a parte da assessoria. Eu acho que é o futuro aí de qualquer prestação de serviço, é você estar presente dentro do problema do seu cliente, né? Não basta apenas eu ter o meu escritório e aguardar que o cliente vá lá, bata a porta e chegue com o problema. É muito interessante que eu vá até a empresa, converse, verifique aí com os funcionários e eu ache, né, eu verifique o problema, eu possa verificar o problema e trazer também as soluções desse respectivo caso, né? Não adianta, eu falo isso para meus alunos, não adianta eu ser advogado de UTI, não adianta eu ser um advogado que vai apenas atuar quando tudo está à beira do caos, né? Como está acontecendo com esse cliente que nós visitamos. Ele recebeu essa multa da Receita Estadual, mas se ele tivesse uma assessoria plena, se tivesse um trabalho mais responsável, com certeza isso seria evitado, né? Então, é isso que eu quero que vocês busquem, né, essa parte aí, assim, essa motivação de vocês sempre buscarem informação e sempre buscarem também a solução do problema. Mas alguém gostaria de falar, explanar, se apresentar, comentar? Essa primeira aula, tá, é muito importante a gente se conhecer, a gente conversar, saber o que vocês fazem, onde vocês trabalham, né? Na aula presencial, justamente, eu faço isso, né? Eu deixo todos falarem, se apresentarem, porque às vezes alguém fala, eu trabalho na empresa no ramo, né, de alimentos, então a gente tenta trazer a aula num contexto que seja dentro do seu panorama. Ou você falar, eu gosto da área de TI, de informática, eu quero futuramente prestar serviços para essa área, então a gente tenta focar a aula para um tema voltado ao aluno. Pessoal, eu sei que é sexta-feira não é fácil, o Vitor, que é o coordenador do curso, né, de ADM, de contábeis, ele me colocou justamente na sexta-feira
porque eu já dei essa aula de legislações empresariais para a turma de administração, e a minha aula era de sexta-feira também. E sexta-feira era um dia muito difícil de segurar aluno, né? E eu conseguia segurar os alunos, porque a minha aula era bem interessante, eu trazia bastante casos, trazia bastante conteúdo, assim, atual, e eu sei que vai ser um desafio muito grande segurar aluno na sexta-feira, principalmente na questão das aulas remotas, né? Então, assim, é um desafio para mim, também é um desafio para vocês, que sexta-feira é um dia que a gente está cansado, que a gente tem outros atrativos, que a gente tem outros aí, quer descansar, né, quer assistir um filme, quer comer alguma coisa diferente. Eu sei que não é fácil, mas eu conto com a participação plena de vocês aí. Eu sei que estamos em pouco, mas não importa a quantidade, mas sim importa a qualidade, né, que nós temos aí da nossa respectiva aula, e eu tenho esse compromisso firmado com vocês, tá? Eu estou aqui no mundo da docência, dando aula para vocês, porque é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu me sinto grato, é uma retribuição que eu faço em admiração a todos os meus professores que deram aula para mim, que eu aprendi muito com eles, né? Tanto na graduação, tanto no mestrado. Então, assim, é uma forma de contribuir também para a sociedade, é uma forma de auxiliar a formação profissional de vocês. Então, assim, eu sei que não é fácil, eu sei que é um desafio, mas eu conto daí com a participação. Se alguém quiser se manifestar, pessoal, fiquem à vontade, tá bom? Para que a gente possa prosseguir com a aula. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar o início do nosso slide, tá? Da nossa aula 1. Eu sempre faço o slide da aula, tá? Isso ajuda vocês justamente... Opa, acho que eu compartilhei a mesma tela aqui. Deixa eu compartilhar a tela do link. Perfeito, pessoal. Essa é a nossa aula 1, tá? Aula 1 de legislações empresariais. Eu vou cortar o meu vídeo agora um pouquinho, para que não tenha distorções, não trave a internet, perfeito? Então, aula 1, legislações empresariais, meu nome é professor Henrique Meia, e essa é a nossa ementa do curso, desse nosso semestre, tá bom? Então, dentro desse nosso semestre, conforme eu já manifestei para vocês, esses são os conteúdos que nós temos como desafio de tratar junto a vocês. Então, nós iniciaremos a nossa aula trazendo noções gerais de direito civil e também um desenvolvimento histórico do direito comercial e empresarial. Então, eu vou trazer um pouquinho como se decorre o estudo do direito e, principalmente, como nasce o direito comercial. Tá? Nós vamos trazer alguns marcos históricos envolvendo o nascimento do direito comercial e empresarial, alguns fatores históricos importantes que, né, trazem aí o contexto de como que nasce essa doutrina do direito, chamada direito empresarial, que visa justamente proteger as relações empresariais, a relação entre o empresário e também entre a sociedade. Além disso, vou trazer um pouquinho dos atos de comércio, da teoria da empresa, né, uma matéria muito importante de como que nasce a proteção do empresariado e da empresa dentro do ordenamento jurídico. Eu vou trazer também as obrigações e caracterizações do empresário, também do preposto, as proteções de nome empresarial, as teorias envolvendo o direito societário, entre elas manifestamos aí quais são os tipos de sociedades existentes hoje dentro da nossa legislação, quais são as características dessa sociedade, de que forma essa sociedade é constituída, o que é um contrato social, o que é um estatuto de uma sociedade anônima, né, a classificação, o registro desses contratos, o que é uma junta comercial, o que é um registro público de empresas mercantis. Além disso, eu vou trazer quais são as sociedades simples e também as sociedades empresariais, dentre elas constituídas sociedades cooperativas, sociedades limitadas, sociedades anônimas, quais são os grupos societários, uma empresa pública de capital misto, de capital inteiramente público, o que é uma sociedade de economia mista, o que é o Simples Nacional, algumas formas de tributação, o que é a micro, a média, a pequena empresa,
como se extingue uma sociedade, como se faz uma dissolução de sociedade, como se transforma, incorpora, ou faz uma fusão ou cisão de sociedades. Trazer também um pouquinho de títulos de crédito, o que é um cheque, uma nota promissória, uma debênture, uma duplicata mercantil, e o que são os contratos empresariais, e, por fim, o que é a recuperação judicial e também o que é a falência. E a nossa doutrina base, tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me indagar, tá? Estou aqui. A doutrina básica para o estudo do direito comercial dentro de uma esfera, né, de uma ciência aí contábil ou do curso de administração, é esse livro que eu trago para vocês. Na verdade, é um manual, né? Ele é um manual, um livro mais curto, que ele é muito conhecido no mundo jurídico, tá? Ele é um manual de direito comercial, que é um tratado de direito de empresa, escrito pelo doutor Fábio Ulloa Coelho, tá? Pela editora Saraiva. E esse livro é um livro de muito fácil acesso, tá? É um livro que vocês encontram aí nesse link, que eu vou estar disponibilizando no respectivo slide. Vocês encontram ele de forma gratuita. Então, nós temos ele na íntegra de forma gratuita, inclusive isso é fornecido pela USP, né, na qual o Dr. Fábio Ulloa Coelho é professor da USP, ele cedeu de forma gratuita os direitos autorais envolvendo a 23ª edição. Então, por isso, essa obra está na íntegra, aí colocada de forma gratuita dentro do site da USP. Eu até disponibilizei o link para vocês, para que vocês possam aí ter acesso a essa obra, e nós vamos seguir a temática e a ordem de ensinamento do professor Fábio Ulloa Coelho, que é um manual bem simples, tá? Para minhas aulas de direito empresarial, eu trago uma doutrina muito mais complexa, não trago essa doutrina, tá? Mas para vocês aí que não são da área, vocês que apenas vão ter noções gerais de legislações empresariais, essa doutrina é mais do que suficiente para que a gente possa cumprir com o nosso conteúdo, nossa programação doutrinária aí. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida sobre a doutrina? Alguma dúvida sobre as matérias relacionadas aí à nossa respectiva aula de legislação empresarial? Tudo certo, Luiz? Tranquilo? Tá me ouvindo bem? Sim, tudo certo. Perfeito, obrigado pela participação. Então, vamos começar. Hoje, eu disse para vocês que é uma aula mais tranquila, que é uma aula mais light, né? E eu vou trazer um tema muito importante, que é um tema que vem crescendo de forma, assim, diária, tá? É muito comum nós verificarmos esse tema dentro dos noticiários brasileiros. Eu sei que hoje a mídia, hoje estampa boa parte do seu conteúdo através de notícias envolvendo o Covid-19, tá? Mas eu já estou reparando já que há, né, a colocação desse fenômeno que está acontecendo no Brasil. E esse fenômeno que está acontecendo no Brasil são as recuperações judiciais de falência. Eu quero perguntar para vocês já ouviram falar em alguma coisa envolvendo recuperação judicial e falência? Vocês sabem de alguma empresa maringaense que pediu a recuperação judicial ou a falência? Já ouviram falar disso aí? Já tem um conhecimento? Já viu comentários? A empresa tal pediu recuperação judicial, a empresa tal pediu falência. Já ouviu falar, Leonardo? Interessante, Leonardo. Olha que interessante. Eu vou citar algumas empresas brasileiras, eu sei que a nossa aula está sendo gravada, né? Desculpa, algumas empresas maringaenses que pediram a respectiva recuperação judicial. Existe uma empresa muito grande, que foi considerada aqui, se eu não me engano, a maior empresa exportadora de Maringá, tá? Que chama-se GT Foods. Isso, perfeito, Vanessa. Eu falei GT Foods, antes de eu falar, você já comentou da GT Foods, tá, Vanessa? Muito interessante a participação. A GT Foods iniciou em 2019, salvo engano, o pedido de recuperação judicial. Inclusive, quem está cuidando desse processo de recuperação judicial é um colega advogado meu, tá? É uma empresa de grande porte, uma empresa muito, assim, né, muitos funcionários, eu não me recordo quantos funcionários tem atualmente, mas, enfim, uma participação no mercado, principalmente no mercado internacional, com as suas exportações de carne de frango, tá? É uma empresa que, em razão das suas dívidas, em razão justamente aí
né, de problemas relacionados à gestão da empresa, não teve outra alternativa a não ser pedir a recuperação judicial. Interessante, Vanessa, tem um colega da turma que é gestor financeiro da empresa, GT Foods, e hoje não pode estar participando da aula. Puxa, que pena. Que pena que ele não está participando. Qual é o nome dele, Vanessa? Só para me recordar, e a próxima aula eu vou indagá-lo justamente por conta aí dessa nossa matéria. Marcelo, perfeito. A próxima vez nós conversamos com ele sobre esse tema, tá? Além da GT Foods, né, uma importante empresa brasileira com expressão mundial, nós temos também aqui o Diário do Norte do Paraná. Quem é de Maringá se recorda provavelmente aí do jornal O Diário, né? Um jornal muito comum, principalmente que era muito veiculado aos domingos, na qual possuíam grandes classificados, né? Esse jornal O Diário, que tem a razão social chamada Editora Central Limitada, ela, em razão, né, desse novo crescimento, em razão justamente dessa nova onda de internet, né, que consumiu e quase extinguiu as revistas e também os jornais impressos, as bancas de revistas, né, ele não teve outra solução a não ser pedir a recuperação judicial. Infelizmente, ele foi decretada a sua respectiva falência. Então, se hoje nós passarmos aí na Avenida Mauá, onde era a sede da empresa O Diário, nós vamos ver uma empresa fechada, uma pena que todos os funcionários foram demitidos. Enfim, ela foi sujeita e passou pela recuperação judicial. Aquela revista Lance também, não sei se vocês sabem, aquela revista que veicula material, conteúdo esportivo, principalmente futebol, né? Traz notícias sobre futebol, também teve a sua extinção, também teve o seu pedido de recuperação judicial. Pessoal, olha que interessante, tá? Essa é uma matéria veiculada num site jurídico, na qual fala que os pedidos de falência subiram 30% em maio, e os pedidos de recuperação subiram aí 69% no mesmo mês. Então, hoje, em razão do Covid-19, dessa grave crise financeira causada pela essa pandemia mundial, houve um crescimento muito grande de processos envolvendo pedidos de recuperação judicial e falência. Essa é uma matéria que foi veiculada, né, foi pesquisada pelo SCPC, que é um Serviço Central de Proteção de Crédito, que fez esse estudo justamente aí e constatou um crescimento muito grande de processos de recuperação judicial. E esse gráfico, pessoal, é um gráfico envolvendo os pedidos de recuperação judicial desde 2006 até 2019 e traz uma projeção para 2020. A lei de recuperações judiciais, isso vocês não precisam saber, tá? Fiquem tranquilos, é a lei 11.101 de 2005. Ou seja, em 2006 nós tivemos o start da lei, nós tivemos aí os primeiros pedidos de recuperação judicial e falência. Então, se nós analisarmos o gráfico, nós podemos constatar que em 2006 nós tivemos 252 pedidos de recuperação judicial. Em 2008 para 2009, nós tivemos um boom de pedidos de recuperação judicial. Eu quero indagá-los aí de qual foi o motivo que em 2019 nós tivéssemos aí um crescimento no número de pedidos de recuperação judicial. O que aconteceu no final de 2008? Que, né, agravou aí uma crise financeira muito grande. Alguém quer chutar, pessoal? Alguém já ouviu falar do boom da bolha imobiliária nos Estados Unidos? Onde houve, né, uma consequência muito grande pelo aumento de financiamentos e pela, né, ausência de adimplência de pagamento desses financiamentos de imóveis nos Estados Unidos, nós tivemos uma consequência do clash, da queda, né, aí da Bolsa de Valores norte-americana, que despencou e levou outras bolsas do mundo inteiro para baixo. E isso acarretou uma grave crise financeira. Então, é por isso que nosso traz um aumento considerável de 2008 para 2009 de pedidos de recuperação judicial.
Se nós avançarmos um pouco, nós temos que a projeção hoje para 2020 é que nós tenhamos aí 2.300 empresas que solicitam a chamada recuperação judicial dentro aí dos fóruns. Tá? Um crescimento aí muito superior ao ano passado, que nós tivemos um número de 1.387 empresas que solicitaram a recuperação judicial. Pode falar, Miguel. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Só que, assim, eu, pelo menos, assim, nunca ouvi esse termo. O que seria recuperação judicial e quais são os critérios que uma empresa deve ter a fazer essa solicitação? Perfeito, Miguel, ótima pergunta, tá bom? Eu ia explicar numa próxima aula somente de recuperação judicial, mas eu já vou adiantar a resposta, tá? E trazer o conceito de recuperação judicial. Olha que interessante, pessoal, a recuperação judicial nada mais é de um mecanismo com o objetivo de fomentar a produção econômica, de manter os empregos, de manter o exercício da função social da empresa e evitar o fechamento da empresa. Então, vamos utilizar-se de um contexto. Vamos imaginar que uma empresa aqui de Maringá, por exemplo, nós temos o pedido de recuperação judicial da usina Santa Terezinha, tá? Uma importante empresa de Maringá. Vamos supor que uma empresa de Maringá faça diversos contratos de financiamento referente a crédito, né? Então, uma empresa vai crescendo, e em um determinado momento ela faz um empréstimo de 1 milhão, depois ela faz um empréstimo de 3 milhões, de 4 milhões, de 6 milhões, enfim, ela vai adquirindo crédito bancário junto às instituições bancárias, ela vai comprando produtos, ela vai aumentando a sua capacidade de produção, ela vai justamente tendo compromisso, aumentando a sua carga de recursos humanos, seu número de funcionários, enfim, ela se estrutura para um crescimento. Só que por um determinado fator de mercado, esse crescimento não acompanha o tamanho dos investimentos que foram concedidos e realizados na empresa. No próximo ano, a empresa vai verificar que o seu capital de giro, que o seu negócio não é suficiente para pagar em dia os credores, ou seja, não há crédito, não há recurso, não há caixa suficiente para pagamento aí das suas obrigações constituídas. Em razão disso, a empresa que tiver com mais de 2 anos de trabalho dentro do mercado, a empresa que tiver aí comprovado elementos referente à sua constituição, referente às certidões, ela pode solicitar junto ao Poder Judiciário um pedido de negociação de suas dívidas, chamado Plano de Recuperação Judicial. Esse plano de recuperação judicial, Luiz, ele é nada mais do que uma grande organização, auditoria de uma empresa, na qual ela vai mencionar quais que são os prazos ofertados e as condições para pagamento. Então, vamos supor que eu tenha lá nessa empresa 10 milhões de reais envolvendo dívidas bancárias. Nesse plano de recuperação judicial, por exemplo, a empresa pode lançar a seguinte proposta a ser submetida aos credores, né? Ao ser submetida às pessoas que precisam receber, aos bancos. Ela pode falar o seguinte dentro do processo judicial: ora, eu tenho interesse em pagar essa dívida, porém, eu só vou conseguir pagar 60% da dívida e eu quero um prazo de 25 anos para pagamento desta dívida a um juros de 0,2% ao mês. Ou seja, a recuperação judicial, isso eu falo para os meus alunos, nada mais é do que a UTI de uma empresa endividada. Quando uma empresa alcança uma dívida na qual ela não consegue controlar essa dívida, na qual ela está sofrendo penhoras, bloqueios judiciais, está tendo aí, alvo de oficiais... Oi, pode falar. É uma dúvida. A empresa, ela que escolhe o plano que ela pode pagar, que nem você falou sobre esse tempo e essa quantidade de juros, né? Karina, a proposta inicial...
Certo. A proposta inicial de como será pago os respectivos credores, as pessoas que precisam receber, é da empresa. Então, nós temos aí, eu vou trazer isso para vocês, os planos de recuperação judicial, nós temos algumas questões que são absurdas. Por exemplo, nós temos um plano de recuperação judicial que ele fala que apenas pagará 20% das dívidas bancárias. Ou seja, se a empresa fez um financiamento de 100 mil reais, ela vai propor um pagamento de 20 mil reais e ainda esse valor parcelado em 10 anos. Nossa. Então, assim, a recuperação judicial hoje se tornou um excelente mecanismo para grandes empresas que possuem grandes dívidas perante a credores, porque ela pode tentar negociar, pode tentar submeter propostas muito vantajosas a ela. É claro que não é porque ela ofertou essa proposta que obrigatoriamente essa proposta vai ser aí aceita. Isso vai passar para um crivo, isso vai passar para uma análise, né, junto aos respectivos credores, que poderão aceitar ou não a proposta, ou poderão ainda, né, negociar os respectivos valores ofertados. E a pergunta que eu faço, a pergunta não, né, a explicação que eu faço, se a empresa não cumprir o seu plano de recuperação judicial, ou se a empresa não tiver o seu plano de recuperação judicial aceito aí pelos credores, a consequência será que a empresa terá a sua decretação de falência, ou seja, o juiz vai declarar que a empresa está falida. O que é falência da empresa? Pessoal, eu falo para meus alunos de direito empresarial. A falência da empresa nada mais é do que a certidão de óbito de uma empresa. Ou seja, a falência é o falecimento da empresa. E com o falecimento da empresa, nós temos que os bens, que as propriedades, que os imóveis, que todos os patrimônios da empresa serão divididos entre os credores. E nós temos uma sequência de quem recebe primeiro. E quem recebe primeiro dentro de uma falência são os credores trabalhistas, ou seja, os funcionários ou os ex-funcionários que possuem aí valores a receber dessa empresa. Depois que for pago os funcionários, aí vai abrir para aqueles que têm garantia real, depois garantia quirografar, enfim, tem uma série de fatores que eu vou explicar na nossa aula de recuperação judicial. Perfeito, pessoal? Nós vamos ter uma aula, fiquem tranquilos, hoje é apenas aí, né, uma aula mais ampla, né, eu não preciso notar nada hoje é um conteúdo mais tranquilo, mais light. Quando nós tratarmos de recuperação judicial, eu vou trazer para vocês conceitos práticos e fáceis para que vocês façam anotação aí no caderno de vocês. Tudo bem? Alguma dúvida? Professor, eu tenho algumas, mas aí como você falou que já vai ficar na outra aula, eu vou optar por esperar. Perfeito, Karina. Essa nossa aula de recuperação judicial é uma das últimas aulas do nosso conteúdo. Se você tiver alguma dúvida e for apropriado, eu já te respondo. Você fique à vontade, tá bom? Não, a minha dúvida é assim, quanto tempo que fica nessa recuperação judicial? Ou não tem uma data? Olha que interessante, Karina. Karina, nós temos aí um prazo indeterminado. Nós temos recuperações judiciais que estão há mais de 10 anos tentando se aprovar negociações entre a empresa e também os credores. Então, assim, nós não temos um prazo, né? Como eu falei, a recuperação judicial é uma UTI da empresa. Então, essa empresa fica na UTI até conseguir respirar novamente, pagar em dia os seus credores. Isso pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, né? Tudo depende da complexidade também, depende do tempo da recuperação judicial. O professor, no caso da recuperação judicial,
Tá conseguindo me ouvir certinho? A recuperação judicial. Pode falar, tô ouvindo. Tá. A recuperação judicial, ela tipo, pode ser solicitada por pessoa física também ou somente por empresa? Luiz, eu vou tratar isso para vocês, tá? Somente pessoa jurídica, somente empresa, somente aquele que possui CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E ainda mais, olha que interessante, Miguel, nós temos algumas empresas que não podem requerer recuperação judicial. Vou citar alguns exemplos para você. Plano de saúde, instituição bancária, seguradora, cooperativa de crédito, cooperativa agroindustrial, Cocamar, Coamo, não podem pedir recuperação judicial. Porque eles têm uma lei em separado referente aí ao processo de encerramento da sua atividade. Plano de saúde, porque tem uma importância muito grande para a sociedade. Imagina se a Unimed amanhã fala o seguinte: caros, né, clientes, eu não tenho condições de pagar mais aqui o oxigênio do hospital, vou entrar em recuperação judicial para negociar o pagamento de oxigênio. Isso aí é impossível, tá? Porque isso aí você está levando em consideração o direito à saúde, um direito fundamental, né? Então, assim, por isso há uma proteção do plano de saúde, da seguradora, das cooperativas, né, em relação à não possibilidade de pedir recuperação judicial. Ô, professor, e agora a última dúvida agora. E essa questão, assim, dos requisitos? A empresa tem que ter, pelo menos, no mínimo 2 anos no mercado e tem algum outro critério que a empresa deve atender? Tipo, a dívida também deve atender algum critério para pedir recuperação judicial? Olha que interessante. A empresa, ela tem que estar, pelo menos, como você disse, 2 anos de existência, tá? Por quê? O que a lei entende? Se a empresa tem menos de 2 anos, é suscetível que essa empresa justamente possa vir aí a não honrar os seus créditos, né? E não tem estrutura suficiente para uma recuperação judicial. Além disso, é importante que a empresa esteja com as suas certidões tributárias em dia. Ou seja, um dos mecanismos para a empresa pedir recuperação judicial é que seus tributos estejam aí em dia. Seus tributos da Receita Estadual e Receita também Federal estejam em dia, não pode ter atrasos, tá? Além disso, tá, Miguel, Luiz Miguel, desculpa, nós temos aí outras exigências, como, por exemplo, a empresa tem que apresentar o balanço do exercício social dos últimos 3 anos, ou 2 anos, tá? A empresa tem que apresentar os seus balancetes, os extratos de sua conta corrente, a declaração de todos os bens do sócio. Então, se o sócio tem um carro na pessoa física, tem que apresentar, né, a declaração do imposto de renda dos sócios, declaração de imposto de renda da empresa, enfim, nós temos esses elementos aí que são necessários para a solicitação de recuperação judicial. E em todo regime tributário pode pedir, desde o MEI até a empresa tipo, da maior, do mais alto patrimônio pode pedir. Luiz Miguel, nós temos hoje um entendimento, tá, que o processo de recuperação judicial é um processo muito caro. Tanto o custo de advogado para entrar no processo, tanto o custo de contador que vai orientar esse processo de recuperação judicial, também o custo do administrador judicial. Porque quando uma empresa pede a recuperação judicial, Luiz, é nomeado pelo juiz um administrador chamado administrador judicial, que ele vai ter livre acesso à empresa. Ele como se fosse os olhos do juiz na empresa, ou seja, uma pessoa que vai cobrar um valor por mês, e essa pessoa vai justamente estar na empresa analisando os documentos, analisando os balanços, enfim, isso custa aí muito caro por mês. Eu tive a oportunidade, tá? Isso eu posso falar com vocês, que eu participei em 2018 de um processo de recuperação judicial de um cliente que tinha uma dívida de 650 mil reais. E quando eu entrei com esse processo de recuperação judicial,
foi o primeiro processo de recuperação judicial de Maringá com uma dívida de menos de R$ 1 milhão. Então, eu consegui instituir esse instituto aí da recuperação judicial em uma empresa de pequeno porte, uma empresa que tinha, na época, 3 funcionários, que é uma empresa de confecção, que claro que eu não vou revelar o nome para vocês, que infelizmente entrou com falência, né? Não conseguimos honrar o plano de recuperação judicial, não foi aprovado, e não teve outra alternativa a não ser entrar com a falência. Então, assim, Luiz, se for te demonstrar, Henrique, até quando é viável a empresa entrar com pedido de recuperação judicial? Não, isso não está na lei, mas de forma prática eu te oriento. É viável que pelo menos a empresa tenha aí mais de 500, 600 mil reais em dívida. Se a empresa não tiver esse montante em dívida, torna-se aí o custo muito alto para a empresa entrar com recuperação judicial, então acaba não compensando. Por isso, no Brasil hoje, as recuperações judiciais são de empresas grandes, são de empresas que possuem aí justamente um patrimônio muito grande, tá? Isso aqui é um relatório que eu vou trazer para vocês das 20 maiores empresas de recuperação judicial em andamento no Brasil. Isso é um dado muito importante, tá? Que eu tirei de uma revista jurídica, que ele traz aqui, em primeiro lugar, a maior recuperação judicial no Brasil é da empresa Odebrecht, com 80 bilhões de reais de dívida. Essa empresa Odebrecht, ela é a empresa, todo mundo sabe, que teve aí em uma fase, um governo, muita obra pública, não só no Brasil, mas em outros locais do mundo, que teve a comprovação de um desvio, de uma corrupção muito alta. É a empresa do Marcelo Odebrecht, que ele tinha um setor de corrupção dentro da Odebrecht. Hoje ele está preso, tá? Então, inclusive, construiu o estádio do Corinthians, né? E até que a Caixa Econômica, né, não sei quem é corintiano, desculpa aí falar, né, mas a Caixa Econômica soltou uma nota semana passada, ela vai entrar com uma ação de reintegração de posse do estádio do Corinthians. Então, o Corinthians brincava, né, com o Palmeiras até tempo atrás, que o Palmeiras não sei o que lá, no Mundial, né, mas daqui a pouco a piada vai ser que o Corinthians não vai ter estádio, tá, pessoal? Mas brincadeiras à parte, aí, né, eu sei que deve ter algum corintiano aí, eu não sei porque eu tô falando isso, só porque é sexta-feira. Vamos prosseguir aqui, tá? A segunda maior empresa de recuperação judicial é a Oi. É isso aí, a Oi S.A., né, que tem publicidade para atender direto, que após vocês têm internet, telefone, celular da Oi. É uma empresa de recuperação judicial que tem uma dívida de 64 bilhões de reais, tá? É a segunda maior empresa de recuperação judicial no Brasil, e o pedido dela foi em junho. As demais empresas, tá, pessoal, são empresas, essa OAS aí, é a empresa do nosso amigo Eike Batista. Todas as empresas que, OAS é construtora, né? A OSX, tá? É a empresa do nosso amigo aí, Eike Batista, né? Com 4,6 bilhões, nós temos aqui a Avianca, aquela empresa de avião, com 2,7 milhões, nós temos a Renuca, que é uma usina muito conhecida aqui, né, justamente na região, com uma dívida de 2,3 bilhões de reais, também aí é uma das maiores recuperações judiciais. E por aí, né, uma questão envolvendo o Covid-19, no começo de julho, pessoal, a Latam Linhas Aéreas solicitou uma recuperação judicial, em virtude justamente da queda dos voos, da queda das linhas envolvendo viagens, de turismo, de negócios. Não teve outra alternativa a Latam não ser entrar com um processo de recuperação judicial. E a dívida da Latam é uma dívida de 13 bilhões de reais, ou seja,
encontra-se aqui dentro, né, está no 4º lugar das maiores recuperações judiciais do Brasil. A Latam com uma dívida de 13 bilhões de reais, 21 mil funcionários. O que eu quero trazer para vocês, pessoal, é que essas recuperações judiciais afetam de uma forma muito direta a uma série de pessoas que dependem exclusivamente da empresa. Quando eu falo que a Latam tem 21 mil funcionários, nós estamos falando que a recuperação judicial leva em jogo, né, o futuro desses 21 mil funcionários. Além disso, pessoal, nós temos os empregos indiretos que a Latam desenvolve, que a Latam justamente aí emprega em sua atividade comercial. Então, nós estamos falando aqui de uma repercussão muito devastadora, né? A empresa entrar em recuperação judicial não é algo positivo para a sociedade. A empresa não cumprir em dia com seus pagamentos de fornecedores, seus pagamentos oriundos à contratação de crédito, seus pagamentos relativos aos funcionários, é algo muito perigoso e algo muito triste para nós. Nós sabemos que dentro desses fornecedores, né, da Latam, nós temos fornecedores que são pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Nós temos aqui, por exemplo, vamos supor o táxi, né? Vamos supor que o Zé tenha uma empresa de táxi que fornece aí um serviço para a Latam. Então ele tem um serviço de buscar os comissários de bordo aí, né, todo dia às 7 horas lá no aeroporto de Congonhas ou Guarulhos, em São Paulo. O seu Zé do táxi, ele vai ser afetado pela recuperação judicial da Latam. Assim como outras pessoas, né, outras empresas que prestam serviços para a Latam. Então essa, pessoal, é uma complicação muito grande, né? Quando nós falamos de recuperação judicial, nós estamos falando de uma consequência muito, mas muito grave para toda a sociedade. Pessoal, alguma dúvida? Perfeito? Tranquilo? Ok. Vamos prosseguir então, pessoal. E agora entrar de fato na nossa matéria. Tá? Eu vou trazer o conceito de empresário, mas acho que eu vou trazer para vocês uma explicação agora de como justamente funciona o ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Acho que é muito importante trazer isso, de como que o direito ele aí disposto, né? De como aí o direito é tratado dentro da nossa legislação. Deixa eu abrir mais uma vez aqui o conteúdo que eu acabei fechando sem querer. Perfeito, pessoal. Olha que interessante essa pirâmide. Essa pirâmide, ela tem um nome, tá? Essa pirâmide foi criada por Hans Kelsen. Hans Kelsen, ele traz uma teoria, tá? Envolvendo aí o ordenamento jurídico, a hierarquia das normas jurídicas. No topo da pirâmide, como algo mais importante para a sociedade, está constituído pela Constituição Federal, chamada para nós, operadores de direito, como Carta Magna. Nós temos aí, né, que a Constituição Federal encontra-se no topo de todas as demais normas vigentes no Brasil. Quando nós falamos de Constituição Federal brasileira, nós falamos de um ordenamento jurídico com mais de 200 artigos. E essa Constituição brasileira, pessoal, ela é separada em diversos temas aplicados do dia a dia da população. E até vou compartilhar para vocês aqui um índice que vai trazer uma forma aí dos conteúdos que estão aplicados juntos à Constituição da República Federativa no Brasil. Deixa eu tentar compartilhar aqui esse conteúdo, porque ele está em Word. Eu acabei não colocando ele
para o PDF aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês. Perfeito, eu estou compartilhando minha tela. Vocês estão enxergando a minha tela, pessoal do Word? Eu compartilhei uma tela do índice temático da Constituição. Estão vendo? Não, a gente está vendo a tela do Meet aí. Ah, tá. Então deixa eu tentar aqui compartilhar isso aqui em Word, tá? Deixa eu pegar o Word aqui e vou colocar para vocês no nosso... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Pessoal, não vou conseguir, mas eu vou disponibilizar isso no nosso AVA, tá? Eu coloco em PDF, aí eu deixo disponibilizado aqui dentro do AVA, tá? Então, nossa Constituição Federal, nós temos diversos temas que são tratados, tá? Então, nós temos temas referentes a abusos de poder, temas envolvendo a administração pública de estados, municípios. Nós temos temas envolvendo aqui questões de aeronáutica, de aeroportos, questões envolvendo a Amazônia Legal, questões envolvendo autarquias, que são empresas, né, com natureza pública, envolvendo caça e pesca. Enfim, pessoal, nós temos uma diversidade de temas que são tratados dentro da nossa República Federativa do Brasil. Então, hoje, né, nós temos aí, dentro dessa hierarquia legislativa, que a Constituição, ela é o que há mais de importante dentro do direito. Não é à toa que nós temos um órgão chamado STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que ele traz justamente a obrigação de proteger aspectos constitucionais. E vocês que acompanham o noticiário, vocês sabem que hoje é muito comum, né, que hoje os ministros do STF possuem aí uma grande, aí eles são pessoas conhecidas, são pessoas que estão sendo acompanhadas pela grande mídia, porque grande parte das decisões importantes no Brasil, principalmente envolvendo a Operação Lava Jato, envolvendo questões políticas, passam pelo STF. Em seguida, nós temos como em segundo lugar, né, as emendas constitucionais e também os tratados internacionais como fonte de direito. Ou seja, nós temos aqui que a aplicação, né, a importância das emendas constitucionais e também dos tratados internacionais para o direito. Em terceiro lugar, como mais importante dentro dessa hierarquia legislativa, nós temos aqui as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções e medidas provisórias. Ou seja, aqui está o Código Civil, que a gente vai tratar na próxima aula, aqui está a Lei de Recuperação Judicial, aqui está a Lei de Livre Concorrência, a Lei de Direito Autoral, de Propriedade Intelectual, enfim, pessoal, aqui está as demais leis federais envolvendo aí o nosso mundo jurídico. E abaixo disso aí está os decretos regulares. Ou seja, o decreto municipal e estadual está abaixo da Constituição, está abaixo da emenda constitucional, está abaixo das leis complementares. E agora, finalizando nossa aula, pessoal, nesses últimos 7 minutos que nós temos aqui, eu vou lançar um desafio para vocês, até um comentário sobre os decretos municipais. Principalmente em Maringá, nós tivemos aí muitos problemas envolvendo empresários brasileiros, empresários maringaenses, que foram prejudicados por conta de uma determinação municipal. E a pergunta que eu faço, professor, você acabou de ensinar para mim que a Constituição Federal está acima da lei. A lei complementar está abaixo da Constituição. E abaixo de tudo isso estão os decretos.
aqui do nosso prefeito teve força, teve validade, teve aí a necessidade de ser cumprido ao pé da letra. Alguém gostaria de arriscar esse comentário, pessoal? Doutor, de novo, o seu áudio ele parece que saiu meio cortado, assim, a gente não conseguiu entender, eu pelo menos não consegui entender direito o que o senhor falou aí. Então, vamos lá. Vocês entenderam a questão da hierarquia das leis? Que a Constituição está acima das leis complementares, que as leis estão abaixo da Constituição, que abaixo de tudo isso estão os decretos. Vocês ouviram isso, né? Sim. E por que o decreto municipal aqui de Maringá teve a obrigatoriedade de ser cumprido? Bom, eu acho que, assim, quando que é alguma coisa dentro do município, eu acho que o prefeito, por exemplo, ele tem autonomia para baixar um decreto assim, e dentro daquele município ser cumprido. Bom, eu pelo menos acho assim, né? Que o prefeito ele tem autonomia sobre aquele município. Se ele vai acatar ou não, eu acho assim, né? Não sei se está certo. Perfeito, Luiz. Então, deixa eu tentar explicar para vocês, tá? Na nossa Constituição Federal, nós temos uma coisa chamada autonomia da vontade humana. Ou seja, se eu quiser ser empreendedor e montar uma empresa com uma atividade lícita, por exemplo, eu quero abrir um restaurante, eu sou livre, eu tenho a possibilidade de empreender, de abrir essa empresa, né, de investir esse dinheiro, de locar uma porta, de empregar a população, de criar o meu restaurante. Perfeito? Esse restaurante poderá funcionar aí o horário que eu, né, aí quiser. Então, dentro do horário comercial, né, eu posso dizer, não, o restaurante vai funcionar das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite, por exemplo. Perfeito? A Constituição nos garante a autonomia da vontade humana. O que aconteceu com os decretos municipais? Quando eles foram lançados, os decretos, eles estavam abaixo da Constituição Federal. Foi por uma decisão do STF, lá do Supremo Tribunal Federal, tá? Ele autorizou e trouxe o seguinte entendimento: os decretos municipais possuem força vinculativa, na qual devem ser estritamente obedecidos. Diz que é o município que tem responsabilidade pelo gerenciamento das unidades de atendimento para o Covid-19, ele que tem justamente essa autonomia, né, em relação à sua municipalidade, de dizer o que pode abrir, o que não pode abrir, estabelecer também as regras de funcionamento. Então, a princípio, não estava autorizado os prefeitos fazerem isso. Foi que todos os prefeitos do Brasil se organizaram e começaram a soltar decretos que o STF que teve que decidir e abrir essa exceção. Passado o estado de calamidade pública, os decretos vão voltar novamente à sua esfera legislativa e não vão ser superiores às ordens aí da Constituição Federal. Perfeito, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Tudo bem. Alguma dúvida? Acho que nós podemos já encerrar nossa aula, então nossa aula foi bem mais tranquila. E a semana que vem nós vamos começar, então, a teoria dos atos de comércio, tá? Nós vamos trazer como que surgiu o direito comercial, como que surgiu o direito empresarial, o que é o direito empresarial hoje no Brasil, o que o direito empresarial fala, né, para nós, cidadão, de como tem que ser aberta uma empresa, como que funciona a abertura de uma empresa, se é que é obrigatório eu ter o CNPJ para ser considerado empresário, quais são as atividades, né, possíveis aí para a constituição do elemento de empresa. Professor, te pergunto uma coisa para o senhor. Como que o senhor vai contabilizar a presença aqui na aula? Perfeito, Luiz. A presença, ela vai se dar de duas formas, tá? Essa aula está sendo gravada, eu vou fazer o download dessa aula, colocar no YouTube, e quando eu for passar para o AVA, eu vou computar as pessoas que estão aqui presentes, tá? As pessoas aqui hoje presentes não precisarão participar do
fórum. Então, não é necessário, gente, vocês responderem a questão que eu vou colocar no fórum. As pessoas que não participaram da nossa aula de hoje, obrigatoriamente, em um prazo de 7 dias, devem participar do fórum respondendo a questão. Tá? Então, eu vou validar a presença somente aquele, né, que responder o fórum, e vocês que estão assistindo a minha aula, vocês não vão precisar aí participar do fórum. Só que agora, para saber se vocês estão online, eu vou só pedir para vocês no chat colocar presente. Escrevam um presente aí no chat até o final da aula para eu computar a presença física de vocês aqui dentro da nossa aula. Perfeito? Ok, tudo bem. No mais, acho que é isso. Eu vou passar, além disso, tá? Um estudo de caso. E essa semana vai ser bem simples o estudo de caso. Eu quero que vocês listem para mim 5 empresas no Paraná que entrou em recuperação judicial. Perfeito? Vocês façam essa lista de 5 empresas do Paraná que entrou em recuperação judicial. Não precisam especificar valor de dívida, data que entrou, mas só citar essas 5 empresas e me entregar, daí eu valido como atividade realizada a semana. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus, tá bom? Um bom descanso para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que todos, né, estejam presentes semana que vem. Convidem também os colegas, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau para vocês. Prazer em conhecê-los. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.